Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de App Engine Python. Você programa e o Google Scala. Bom, tem sido meio recorrente nas listas de e-mail da Python Brasil o pessoal falar sobre querer fazer um site no que se chama de sistema multitenente, né? E aí eu resolvi fazer uma issue que estava pendente há um tempão, que eu já tinha feito um código para isso em alguns projetos e resolvi fazer uma versão simplificada para funcionar no Tecton para mostrar, né, que às vezes ficar só falando e escrevendo, o pessoal não chega no ponto de entender, né? Então, o que é um sistema multitenente? Basicamente, você quer vários sites rodando para diferentes clientes e eles possuem as mesmas regras de negócio. Então, em geral, ou um subconjunto, mas enfim, eles possuem uma mesma regra de negócio. Em geral, o que você quer fazer nesse tipo de site é talvez prover para o teu cliente uma interface diferente, mas fundamentalmente as regras são as mesmas, né? E aí você teria algumas soluções para isso. Por exemplo, para cada cliente novo, você coloca um servidor novo. Mas isso é muito ruim porque imagina você fazer o deploy. Você tem 100 clientes, você tem que fazer 100 deploys, né? Ou você tem um banco de dados separado, então você vai ter que ter uma lógica para, enfim, para tratar. E se você deixar no mesmo banco é o ruim porque você precisa ficar fazendo um bando de join para sempre informar para cada tabela qual é a organização a qual ela pertence. Beleza? Então essa é a problemática. Bom, eu vou mostrar, eu vou aproveitar e falar um pouquinho dos middlewares do Tecton para resolver isso. Eu escrevi um middleware para resolver esse problema. Utilizei a API de namespaces do Google App Engine, que assim quebra um galhão. Ela é crua em si, mas depois que você pensa na arquitetura, ela funciona legal, porque ela vai separar o banco de dados, o cache e as suas tarefas por namespace. Então, na prática, você vai ter um código só, mas de acordo com o namespace que você seta, ele vai utilizar como se fosse um banco separado. Então, ele faz uma divisão lógica do banco e a gente vai ver isso. E aí, você tem que criar alguma solução criativa para conseguir renderizar os seus templates de acordo com essa versão, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos parar de lero-lero. Então a primeira coisa que eu quis foi o seguinte: eu criei esse arquivinho aqui, o multi-tenancy. Tá? O nome em inglês é legal você saber o nome, porque aí quando você vai procurar no Google também, você procura por sistemas multitenentes, mas eu não sei se tem essa tradução para o português, estou fazendo uma tradução livre minha, porque ele chama de multitenancy em multitenant. Né? Sistemas multitenant, se chama multitenants essa propriedade. Né? Então, deixa eu te mostrar aqui os testes, então, só para você entender. Qual foi a lógica que eu escrevi para conseguir mapear? Né? Então, eu criei esse multitenants, onde eu posso mapear um domínio, tá? Para um namespace qualquer que eu defino, por exemplo, aqui embaixo isso fica muito claro. Ó, eu estou mapeando o domínio www.fullbar para some namespace. Então, estou mapeando o subdomínio www, que é isso que vem aqui, para esse other namespace. Ou seja, aqui eu poderia até ter melhorado esse código aqui para ficar bem claro. Ou seja, se eu perguntar pelo subdomínio www, é um mapa, a implementação por trás, obviamente, ele vai me responder o namespace other namespace. E se eu colocar efetivamente esse cara aqui que é mais específico, que é o domínio completo, ele vai me responder o some namespace, tá? O que eu queria melhorar nesse teste seria, por exemplo, se eu colocar uh, another, another domain. É até bom para ver se funciona, vamos ver. Another domain. E aí ele tem que me retornar também o other namespace. Por quê? Porque ele não é o domínio exato www.fullbar, mas o subdomínio começa com www. Deixa eu rodar esse teste aqui, ver se ele passa. Continua passando, então maravilha. Vou fazer o depois eu coloco. Aliás, deixa eu já fazer aqui agora que é rapidinho. Ctrl K.
Ctrl Alt P, P de novo, pronto, manda lá para o projeto para já ficar o teste lá. Tá certo? E aí o que eu fiz? Eu quero fazer o quê? Em toda requisição que eu receber, eu quero avaliar qual é o meu domínio e setar um namespace de acordo, porque o App Engine já tem uma biblioteca que, se você disser, ó, estou no namespace e tal, ele vai separar para você, logicamente, aqueles itens, o banco de dados, fila de tarefas e Memcache, tá? Então o que eu fiz? Eu escrevi um middleware. E o que é um middleware, né? Copiei a ideia aí do Django, inspirado aí no Tony Lampada, que tinha dado essa ideia, tinha trazido essa ideia do Django. Então, o que eu fiz aqui? Eu escrevi esse middleware. Como é que um middleware funciona? Você herda da classe middleware e ele tem esse método setup. O que esse método setup faz? Toda requisição que chegar no servidor, ela vai pegar, vai construir essa instância de multi-tenant middleware e vai executar esse método setup. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando o host de todas as minhas requisições, eu extraio o host dela, extraio o seu namespace, que foi aquilo que eu acabei de mostrar o teste, e se não for nulo, aí eu estou setando o namespace, onde esse set namespace vem aqui dessa biblioteca do Google aqui, ó, namespace manager. Beleza? Então, simplesmente fazendo isso no início de uma requisição, você vai ter a tua requisição separada, né? Então, o que eu fiz? Vim aqui no settings, inclusive quem está com a versão mais antiga aí do Tekton pode atualizar, que aí ele vai funcionar, tá? Então, o que eu fiz aqui? Olha, simplesmente coloquei o multi-tenant middleware como o primeiro middleware da minha lista de middlewares que ela é executada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar, setar o namespace de acordo e depois ele executa os próximos middlewares. Esse daqui é o middleware que confere o usuário logado, que confere o sistema de permissões. Esse daqui é o que renderiza template. Esse cara que manda e-mail para você se acontecer qualquer problema. Esse cara que injeta dependências do Web App 2, enfim. Você tem uma porção de middlewares aqui. E aí, o que eu fiz? Eu usei o set domain, olha, para colocar aqui no subdomínio localhost, ele colocar para mim o namespace multi-tenant. Assim como também eu coloquei o multi-tenant -dot, underline dot, traço dot, traço Tekton, full stack. Para quê? Para mapear esse domínio, para na hora que a gente fazer o deploy. Tá certo? Então, essa é a parte que eu configurei. Ou seja, para qualquer outra coisa diferente dessas duas, ele vai mapear para o namespace vazio. Se eu utilizar esses caras aqui, vai funcionar dessa forma. A última coisa que eu fiz foi o que? Eu peguei aqui o meu middleware de template e dei uma atualizada nele, de forma que ele considere, olha, quando eu uso o get namespace da mesma biblioteca lá do Google, que é o namespace manager, aqui, ó, get namespace, o que eu fiz? Eu estou considerando esse cara na hora de renderizar o template. Então, o que eu vou fazer? Quando eu for renderizar o template, o que eu vou observar é se eu estou dentro de um namespace. Se eu estiver, eu vou fazer o quê? Vou acrescentar esse namespace com barra dentro do meu template path, que é o path do meu template, e vou tentar procurar. Se eu não encontrar, aí eu tento renderizar o template padrão. O que isso está fazendo? Deixa eu te mostrar aqui o projeto. Então, o que eu estou fazendo? Olha, eu criei aqui um multi-tenant, que é um nome igual àquele namespace. Então, se eu tiver essa home aqui, e acessar essa versão, ele vai acessar essa home. Só que se eu não conseguir acessar essa versão de multi-tenant aqui, se ela não existir, depois a gente renomeia para você entender, ele vai tentar achar no barra templates normal. Então, o que eu vou fazer? Né? Por exemplo, vamos por enquanto ver as diferenças. Então, se eu acessar... e aí o que eu fiz aqui, tá? A única coisa que eu fiz para testar e te mostrar aqui o código foi o seguinte. Eu copiei essa home aqui. Ó, vou abrir aqui. Eu copiei essa home, que é a home do Tekton. Perceba que aqui só tem um parágrafo, que é a Full Stack Project for App Engine. Então, se eu acessar
a home daqui de dentro, a única coisa que eu fiz, eu acrescentei esse parágrafo aqui, ó. But this is the multi-tenant version. Olha. Tá bom? Então, o que eu vou fazer para te mostrar? Ó? Quando eu acesso via localhost, eu estou acessando a versão multitenente, porque foi isso que eu configurei aqui no meu settings. Eu disse, ó, localhost vai para o multitenente. Então, se eu quiser acessar o localhost de outra maneira, posso acessar aqui pelo IP, né? Sem banks. Olha lá, não tem o P. Beleza? Então, basicamente, essa é a lógica. Se eu, por acaso, tirar aqui o localhost, né? Se eu colocar aqui no 8080 e tirar essa configuração daqui, ou comentar, se for o caso, o que eu tenho? Comentei, ele vai sumir com aquele "-p" e vai passar, mesmo, né, que eu esteja aqui, ele vai passar a usar a versão padrão. Né? Se eu volto com ele e também altero esse cara aqui, Ctrl Shift F6, e aí, sei lá, vou colocar mais um S aqui, porque aí ele não vai encontrar esse cara, né? Então, a partir do momento que ele não encontra, olha, eu voltei com a configuração e ele... eu voltei com a configuração e ele continua no antigo. Por quê? Porque agora ele não encontrou na minha pasta de templates, porque está com S, então ele veio puxar essa home da raiz padrão, tá? Do meu template, que é essa daqui. Se eu volto aqui para o caso anterior, aí ele volta a apresentar o P aqui, tá certo? Por acaso eu fiz um deploy aqui no... Eu tinha já feito também um deploy aqui no Tekton Full Stack e tinha feito deploy naquela versão padrão. Então veja que na versão padrão, onde eu não informei nada, então não está caindo nem no localhost e também não está caindo nesse multi-tenant aqui, né? Esse cara aqui. Então, para esses dois caras, para esse cara, veja que eu não tenho P. Se eu coloco aqui o multi-tenant dot e ele aparece. Inclusive, perceba, ó, aqui eu estou logado com a minha conta do Google nesse cara aqui. E o outro eu não estou logado. Né? Inclusive, se eu fizer o login com a minha conta Google aqui, ó, perceba que, inclusive, nessa minha conta desse tenente, com essa conta do Google, eu já tinha editado aqui o meu nome para Renzo Nutitelli. Tá? Enquanto aqui ele pegou a versão padrão. Opa, pega aí o multi-tenant. Maravilha. Multi. Deixa eu dar um voltar aqui então. Aí. Então aqui eu estou com o Renzo N. Então cada um está logado no seu projeto. Inclusive você pode conferir, né, lá no seu dashboard da aplicação. Então por isso que eu acho bacana essa parte de namespace, ela abstrai bastante o trabalho para a gente. Então veja, no namespace vazio eu possuo vários arcos com vários nós aqui. Então, os vários usuários tal, que fizeram o login aqui na aplicação. E se eu for para o namespace que eu tinha definido, que é o multi-tenant, eu tenho acesso a um banco, veja que só tem 3 elementos. No caso aqui, olha, justamente aquela minha conta que está com um nome diferente. Tá certo, gente? Pequenas observações, né? O que você teria que mudar em termos de código? A sua aplicação em si, as regras de negócio vão funcionar praticamente todas. O que você teria que tomar cuidado? Por exemplo, eu tenho o cron jobs rodando nessa aplicação. E o cron job ele não sabe nada sobre namespace. Então, qual é a solução? Isso aí, de repente, depois eu posso até fazer um outro vídeo. No cron job, em vez de já setar as tarefas que devem ser feitas, no cron job você entraria em um passo intermediário onde você tem como fazer uma query por todos os namespaces que existem no seu banco de dados. Você faz essa query, pega o namespace de cada um e starta a fila de tarefas que você precisa startar com a cron em cada um desses namespaces.
Acho que essa é a única dor de cabeça maior. E também na hora de, se você for setar na mão uma fila de tarefas, você tem que explicitamente passar o namespace para ela. Apesar que se você startar do namespace padrão, ele vai pegar o namespace atual da tua aplicação. Mas, por exemplo, nesse caso aí, eu tenho que setar o namespace de forma explícita. Bom, gente, então era isso. Foi um vídeo rápido aqui de improviso, tá certo? Para explicar essa parte de sistema multitenente, tá certo? Então, obrigado pela sua atenção. Espero você aí nas próximas aulas aí do curso. Até mais, um abraço.